Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. O título da mensagem de hoje é este: Eu quero crescer. Eu quero crescer. Quem que ainda vê espaço de crescimento na sua vida? Talvez você olhe lá atrás e você pensa assim: eu já tive tantos sonhos, vários planos, projetos, e eu vi alguns deles sendo realizados. Passa o tempo, alguns de nós vive naquela famosa corrida de ratos, como diz o livro Pai Rico, Pai Pobre, apenas procurando fazer o dia a dia, e se esquece dos sonhos que já tiveram lá atrás. Mas a verdade é que sempre há algum espaço ali para nós, em que nós olhamos e falamos assim: eu ainda quero crescer, eu ainda quero ver os sonhos na minha vida, aqueles sonhos que eu tenho desde pequeno, desde o início da minha juventude, adolescência, quando criança, eu quero ver esses sonhos sendo realizados em mim. A verdade é que nós fomos desenhados para sonhar. E Deus nos criou para ver os sonhos que nós temos sendo realizados nele, quando nós descansamos nele. Hoje a palavra, essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, é uma verdade na palavra de Deus, para que eu e você saiamos de onde nós estamos agora. Onde é que você está agora? Para que você saia de onde você está agora e chegue onde Deus tem para a sua vida. O crescimento que Ele tem para você. Nós não gostamos da palavra estagnado. O que significa estagnado? Estacionado, parado no mesmo lugar. Se você tem a sensação na sua vida que já passou um dia, um mês, um ano, talvez uma década, em que você se encontra estagnado no mesmo lugar, o mesmo tipo de trabalho, as mesmas influências sociais, o mesmo tipo de economia, o mesmo restaurante. Quem que faz isso? Come no mesmo restaurante todas as sextas-feiras à noite, e daí passa 10 anos e você fala assim: eu não conheci nenhum outro restaurante que inaugurou em Campinas, porque eu estou estagnado, parado no mesmo lugar. Nós não gostamos da sensação de estagnação. Nós não fomos criados para isso. Aqui dentro de nós, a gente não se sente ok com isso. Muitos de nós, cristãos, filhos de Deus, a gente se ajoelha e a gente se reveste de uma vontade pentecostal de louvar a Deus e orar e falar com Deus, e a gente começa a clamar: Deus, nos dê avivamento. Proclamamos, declaramos, invocamos, pedimos por avivamento. Avivamento nada mais é do que falar de outra forma para Deus: eu quero crescer. Porque quando nós pedimos por avivamento, estamos pedindo para que as águas elas se movam, para que o Espírito de Deus enche, para que nós possamos, de repente, viver os sonhos que são exuberantes de Deus para nós. Crescer é uma palavra que nós gostamos, nós oramos por isso, almejamos isso. Mas posso falar para você qual é a definição da palavra crescer no dicionário? Crescer significa aumentar gradualmente. Nós gostamos da palavra aumentar, mas gradualmente, nós temos dificuldade com gradual. Ainda mais na geração que nós estamos, que nós temos um sonho, temos uma ideia. Você viu alguém postando alguma coisa lá no Instagram, você viu que de repente, e hoje ainda tem gurus de investimentos dizendo para você que se você entrar no investimento XYZ, em questão de 2 semanas você já está faturando talvez 100 mil reais, 1 milhão. E nós queremos o crescimento instantâneo, do dia para a noite.
Você vê alguém que tem uma empresa com vários funcionários, com vários clientes, com um faturamento bom, e você pensa, se eu inaugurar a minha empresa, em questão de dias eu já vou ficar exatamente ali. Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, com 17 anos, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha me formado no ensino médio lá nos Estados Unidos, voltei ao Brasil, falei para o meu pai e para a mãe, eu vou trabalhar, vou ser professor de inglês numa escola. Meus pais, não, de jeito algum. Eu falei assim, não, peraí, eu já fui para a escola, já fiz a prova, já passei, já me contrataram, eu estou começando amanhã. Minha mãe começou a chorar, meu filho, você precisa se formar antes, precisa ir para a faculdade. Eu falei, mãe, eu vou trabalhar. Comecei a trabalhar. E eu lembro que houve um crescimento gradual. De 1 aluno foi para 2 alunos, depois para 4 alunos. Depois mais aulas. Depois eu tive uma ideia, com 23 anos, de fundar uma escola de idiomas. Eu tive uma escola de idiomas. Começou com eu sendo o vendedor da escola, o jurídico que mandava o contrato da escola, ao mesmo tempo o financeiro que fazia a cobrança da escola. E no primeiro dia de aula, eu chegava na empresa e eu falava, viu, eu vim aqui dar aula para vocês. Os donos, talvez, da empresa, que era cliente meu, falavam assim, nossa, mas eu achei que ia ser um dos seus professores. Eu falei assim, não, vocês são um cliente tão importante que eu decidi, eu mesmo vou dar aula para vocês. No começo era a empresa de um homem só, depois tivemos 1 professor, 2 professores, 3 professores, e a escola foi crescendo gradualmente. Os negócios vão desenvolvendo gradualmente. A confiança no relacionamento, para que gere crescimento em vocês, namoro, noivado, casamento, é gradual, nunca é do dia para a noite. Quem que é louco para conhecer alguém e já falar para a pessoa, ei, eu estou te entregando a minha plena confiança, já estou pronto para amanhã casar com você, vamos para Las Vegas. É brincadeira, porque geralmente é Las Vegas que faz esse casamento do nada, do dia para a noite. Crescer é aumentar gradualmente. Nós não gostamos da palavra estagnado, porque quando nós estamos estagnados, nós paramos de ser utilmente ativos. Nós gostamos da palavra crescimento. 2 passagens na Bíblia falam claramente a palavra crescer, e essas passagens se relacionando com Jesus. A primeira delas está lá em Lucas 2,40, diz assim, o menino Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Este crescer fala que Jesus fisicamente crescia. Eu vejo isso claramente no meu filho. Noah, a cada semestre, perde todas as roupas que nós compramos para ele. Eu tô orando, falando assim, Deus, dá ideia para algum homem de negócios, fazer um tênis que seja super barato para crianças e bom, porque você compra um tênis, hoje eles não são mais baratos, questão de 6 meses você já perde ele. Jesus crescia fisicamente. Mas Lucas 2,52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Há 2 definições para esse crescimento de Jesus. Ele ativamente participava neste crescimento, claro, ele comia, ele dormia, ele se alongava, ele corria, ele pulava. Mas número 2, diz que ele fez um esforço consciente para crescer, porque ele crescia em sabedoria, em estatura e graça. Ele fez um esforço consciente, ele era ativo neste crescimento e era consciente. Estagnação é quando nós cessamos de crescer, é por isso que nós não gostamos de estagnação. Quando nós paramos de ser utilmente ativos. O nosso estudo hoje na Palavra de Deus vai ser no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 36, eu quero ler com vocês, uma parábola que Jesus Cristo conta, e eu lembro, desde adolescente,
lendo essa história que Jesus contou e nunca entendendo. Quem é que já lê a Bíblia diariamente e existem porções das Escrituras que você lê e você fala assim, não entendi nada. Como é que é? Quem é que já aconteceu isso com você? Você lê uma porção da Escritura e você fala, não entendi nada. Eu lembro, lendo a Bíblia, desde adolescente, depois jovem, todas as vezes que eu chegava a essa história, eu não entendia nada, absolutamente nada. Até que um dia o Espírito Santo trouxe uma revelação, ele me explicou acerca disso e eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler juntos? Lucas 5,36. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Talvez na sua mensagem, na sua Bíblia, versão, diz esta parábola, ele compartilhou esta parábola. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Você tem uma roupa velha que se rasgou, você não vai pegar um tecido de uma roupa nova para remendar esta roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova que você cortou aquele pedaço de remendo, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria o vinho novo em velhos recipientes de couro. Talvez na sua Bíblia está escrito assim, ninguém colocaria vinho novo em odres velhos. Se está escrito odres velhos, os recipientes velhos de couro, ou seja, odres, se arrebentariam, deixando vazar o vinho, estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, ou odres novos. Ninguém bebe o vinho velho, escolhendo beber o vinho novo, pois, diz, o vinho velho é melhor. Eu li essa passagem e falava, vinho novo, tudo bem, eu entendi, vinho novo, mas odres novos, odres velhos, o que são isso? O que é odre? Nesta versão que lemos, nova versão internacional, disse para nós, recipientes feitos de couro. Que couro que é esse? É o couro de camelo. Lá atrás, quando haveria uma festa, numa família, talvez uma festa de casamento, o produtor de vinho, ele produzia vinho, mas para que houvesse o transporte do vinho daquela cidade onde foi produzida, até a festa onde vai acontecer, o transporte era feito no lombo de camelo. Eles pegavam esse recipiente feito de couro, de pele de camelo. O que eles faziam eles costuravam essa pele, produziam então um grande recipiente, enchiam de vinho novo, que acabou de ser produzido, fechava a boca, e de repente esse transporte acontecia. Acontecia como? Ele acontecia exatamente com um ar-condicionado, num lugar fechadinho. Não é igual hoje. Era exatamente no lombo do camelo, debaixo do sol, sentindo o vento bater. E o que acontece é que todo o processo de vinho gera fermentação. Quando começava a fermentar, esse vinho produzia então a fermentação, gases, que começava a expandir esse recipiente feito de couro, de pele de camelo. Era exatamente por isso que o odre, ele era produzido com pele, com couro de camelo, porque ele tinha condições de expandir diante do processo de fermentação. O que Jesus está dizendo aqui, nessa história para nós, ei, eu amo tanto vocês, que eu quero compartilhar uma palavra sobre cuidado. Tenha cuidado. Um pouquinho antes, ele estava sendo interrogado sobre jejum. Perguntaram para ele sobre jejum, como é que nós jejuamos? Todas as vezes que homens e mulheres, nas Escrituras, e ainda hoje,
pensam sobre jejum, o pensamento é acerca de crescimento espiritual. Eu quero fortalecer o meu espírito, eu quero fazer crescer, desenvolver em maturidade o meu espírito, minha conexão com Deus. O que Jesus faz antes de ensinar acerca de jejum, ele fala, peraí, antes de falar sobre isso, eu preciso falar com vocês sobre o fundamento para o jejum. E é exatamente por isso que ele entra nessa história. Vinho novo e odres novos. Nós gostamos da palavra novo. Mas quando nós vemos a definição no grego de novo, significa se mover rapidamente para agitar. Quando nós vemos o movimento rápido para agitar, que às vezes nós não temos controle, nós temos dificuldade com o novo. Nós queremos o crescimento, nós queremos ver os sonhos se realizando, mas todo o processo de transição e de agitação e do novo acontecendo, nós temos dificuldade para entender. Hebreus 12, 27 diz que Deus vai abalar e remover tudo o que precisa ser abalado, justamente para gerar em nós o novo. Lucas 6, 38 diz, deem e será dado a vocês, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós amamos a palavra sacudida, transbordante. Nós gostamos, mas para que tenhamos um novo vinho em nossas vidas, é necessário que nós tenhamos odres novos. Quando a gente se depara com tudo isso, vamos falar a verdade? Nós oramos pelo novo, mas a gente se sente muito mais confortável pelo velho. O mesmo caminho para chegar ao trabalho. Quando há uma mudança, por exemplo, na sua vida de trabalho, geograficamente, talvez a empresa mudou a sede, ela mudou de um bairro para outro bairro. Você se sente no momento de agitação, era tão mais fácil, eu saí daqui, eu aluguei meu apartamento, eu comprei um apartamento ao lado da empresa, para ser fácil chegar lá, e agora eu preciso andar talvez 10 minutos a mais. Se você mora em São Paulo, 45 minutos a mais, e nós temos dificuldade, porque gostamos do velho. Basta você pensar, o seu jeans velho, surrado, você gosta dele, porque ele é confortável, ele já se adequou ao seu corpo, a você. E o seu pijama velho? Quem que tem aquele pijama velho que a hora que você vê ele, você fala assim, eu quero dormir bem, você pega ele porque ele já é confortável. Você compra um pijama novo, um jeans novo, e você sente, você fala, tudo bem, eu estou comprando por causa da moda, ou para ficar um pouco, comprar uma coisa nova, mas se você veste, você sente um pouco o desconforto de tudo isso. Bem, para que nós tenhamos vinho novo, é necessário que nós tenhamos odres novos. E aqui eu quero explicar para vocês por que Jesus fala tudo isso. Eu quero compartilhar com vocês 3 pensamentos acerca de vinho novo e odres novos. 3 pensamentos. O primeiro deles é, você precisa de odres novos antes de ter vinho novo. Por que isso? Porque Jesus está falando o seguinte, você pega um odre velho, um odre que ele já recebeu muitas vezes vinho novo, já participou desse processo de transporte de um lugar para outro, a fermentação já aconteceu muito ali dentro, aquela pele, aquele couro, ele já expandiu muito. Ele expandiu e voltou. Derramou o vinho na festa de casamento, voltou esse odre lá para a casa do produtor, ele encheu de vinho novo, novo transporte, houve fermentação, ele expandiu, derramou e ele voltou ao estado de antes. O que acontece é que nesse processo de esticar e de voltar, começa a perder a maleabilidade. Maleável, né? Acho que essa é a palavra, né? Maleabilidade. Se tornar maleável. Esse processo de esticar, de reduzir, vai fazendo com que as propriedades daquela pele, daquele couro, vai perdendo
essa maleabilidade. E o que acontece é que você pega um vinho novo, num odre velho. Talvez o que acontece é que o produtor já deixou aquele odre, ele foi usado já para muitos transportes, vou deixar ele aqui de lado. Mas surgiu um pedido de última hora. Pega ele mesmo, pega o odre velho. Ele já está ressecado, ele já está parado aqui, ele já está estagnado há muito tempo. Pega ele mesmo. Vamos colocar vinho novo dentro dele. Vamos iniciar o processo de transporte. O que acontece é que aquele odre, aquela pele ressequida, quando recebe o vinho novo, começa o processo de fermentação e no meio do transporte, o que acontece? Se arrebenta. Porque perdeu a maleabilidade. De repente, quando se arrebenta, aquele vinho novo é desperdiçado, tudo no chão. Aquele deserto, a areia, suga aquele vinho. Um vinho, um produto caro, um produto que foi elaborado antes, de repente se perde totalmente. O que Jesus está falando para nós é que, para que você tenha vinho novo, é necessário que o odre seja novo também. E por que Jesus está falando isso? Porque se você não tiver odres novos, você vai perder o vinho. Nós precisamos ter cuidado com a seguinte mentalidade: esta é a forma que eu sempre vivi. Nós pensamos, eu sempre vivi assim. Agora cheguei naquela igreja, que eles falam para mim sobre adorar a Deus, mas eu nunca adorei a Deus. Então eu vou continuar indo na igreja, mas eu não vou adorar. E nós ficamos parados em odres velhos. Você entra num relacionamento, você pensa, não, o meu futuro namorado, minha futura namorada, ele que precisa me entender, porque eu sempre fui assim, eu fui criado desse jeito, eu sempre pensei assim, eu sempre raciocinei dessa forma, eu sempre tratei assim, eu nunca fui de falar com cuidado, com carinho, e pensar na forma de falar, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, eu coloco tudo para fora e ponto final. Nós queremos receber o vinho novo, mas com odres velhos, o que acontece é que se arrebenta. O que acontece é que o processo de fermentação vai fazer com que o nosso recipiente, parado no tempo, estagnado, numa cultura, talvez isso se aplica ao seu trabalho. Você está trabalhando na mesma empresa e tem formas, meios de você fazer o seu trabalho, que é a cultura daquela empresa. Mas você não está feliz, você começa a vir à igreja, você começa a orar, você fala assim, Deus, em nome de Jesus, abre uma nova porta de emprego para mim, eu quero entrar nela, algo que faça a minha carreira crescer, eu quero olhar para frente e sonhar mais profissionalmente. Você faz tudo isso, até que Deus abre a porta para você. E a hora que você chega, você já chega para o seu chefe e fala assim, olha só, eu tenho o meu jeito de fazer, eu nunca utilizei esse sistema que vocês utilizam, eu utilizo outro, então é momento de mudar tudo isso. É o momento de vocês se adaptarem aos meus odres velhos, ao meu recipiente de couro antigo, estagnado, parado, que está lá, estacionado há muito tempo no mesmo lugar. O que acontece é que nós estamos perdendo oportunidades de algo novo que Deus tem para nós, porque nós estamos parados em odres velhos. O segundo pensamento acerca dessa história que Jesus conta para nós, é que há um preço para o novo. O preço para o novo é o velho. O preço para você viver uma nova realidade é você pegar a sua realidade antiga e simplesmente entregar. Nós queremos viver sonhos para a nossa família, para as finanças, para o nosso trabalho, para a nossa vida espiritual, vida ministerial, saúde, mas nós estamos parados, segurando o velho em nossas mãos. O que Jesus fala para nós, para que você viva o novo, você precisa entregar o velho nas mãos dele. Talvez o velho são os seus traumas. Você teve traumas, talvez lá atrás. Talvez lá atrás o que aconteceu foi que você passou por um abuso emocional. Talvez foi um abuso moral, talvez até físico. Olharam para você e falaram contra você e você se sentiu muito mal.
Deus tem algo novo para entregar nas suas mãos, mas você precisa pegar os seus odres velhos e entregar nas mãos dele, falar: me dê os teus odres novos. Eu pego a minha experiência, eu entrego a ti, Jesus. Eu quero receber tudo novo que vem de ti, não apenas o vinho novo que o Senhor entrega. Vinho representa alegria, representa a vida, mas eu também quero receber uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, um coração novo. Eu quero pegar o meu coração, que antes era fechado por causa dos meus traumas, pela forma que eu fui criado. Imagine um pai que, quando era filho, recebeu muitos açoites do seu pai, talvez muitas palavras contrárias. Talvez o seu pai falou para você diversas vezes que você não é inteligente, que você não tem condições, que os seus irmãos são melhores que você. Ou talvez o seu pai nunca olhou para você, ele talvez não te acusou em tudo isso, mas ele nunca te abraçou e falou assim: meu filho, eu te amo. Talvez é a sua mãe, talvez é uma tia, uma avó, que você nunca teve uma relação em que ela derramasse amor sobre você. O que acontece é que quando você tem os seus filhos, se você não troca odres velhos por odres novos, você simplesmente reproduz tudo aquilo que você recebeu. Se você viu seu pai traindo, você vai simplesmente repetir a mesma coisa enquanto você casa. Você vai somente viver com odres velhos. O que é necessário para nós é que a gente pegue nossa experiência e fale: Deus, eu fui criado assim, eu experimentei isto, eu vi essas situações, mas a verdade é que Deus nunca esteve ausente em nossas vidas, Ele sempre esteve presente. E tudo o que Ele quer é que nós entreguemos a Ele nossos odres velhos, e Ele nos dê odres novos. A palavra de Deus fala que somente Jesus pode transformar um coração, aquele que era de pedra, num coração que é de carne. Eu lembro do meu amigo, crescendo com ele, adolescente, e ele começou a conviver muito comigo em casa. Ele ia, muito amigo meu e do meu irmão também, gêmeo. Ele ia para a nossa casa praticamente 3, 4 vezes por semana. Dormia no final de semana em casa. Ele começou a ver o relacionamento nosso com os nossos pais. Um dia, eu lembro que nós estávamos numa vigília, buscando a Deus, adorando a Deus, com um grupo de adolescentes muito grande. Eu lembro que ele começou a chorar, de soluçar, ele não conseguia parar de chorar. Ele não conseguia parar de chorar. Eu lembro que eu cheguei para ele e falei: Rafa, como é que você está? Eu abracei ele, eu comecei a orar por ele, ele chorava, ele incontrolavelmente, ele chorava e chorava e chorava. Depois de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ali ajoelhado, com poça de água diante dele, chorando sem parar, ele olhou para mim, ele falou assim: eu ouvi a melhor frase do mundo. Eu falei: o que você ouviu? Eu ouvi Deus falando no meu ouvido: eu te amo. Eu falei: conta para mim, Rafa, como é que foi? Ele falou: você não sabe, eu nunca disse isso para você, mas eu tenho 18 anos, eu nunca ouvi do meu pai: eu te amo. O meu pai nunca olhou no meu olho e falou assim para mim: filho, eu te amo. Eu sou seu amigo já há 3 anos, eu vou na sua casa e eu vejo o relacionamento seu com seus pais, e eu oro falando assim: Deus, eu queria ter um pai que olhasse para mim e falasse: filho, eu te amo, eu me preocupo com você, eu cuido de você, eu oro por você. Mas hoje, aqui, agora, eu ouvi do meu Abba Pai, aquele que nunca falhou comigo, aquele que nunca me deixou, ele dizendo: eu sempre te amei e eu te amo. Um coração é transformado. Este homem hoje, ele tem sua família edificada, 2 filhos, esposa, pastor, vivendo uma realidade tremenda que Deus tem realizado nele e por meio dele. Tudo porque ele decidiu ouvir de Deus e entregar o coração dele para Deus. Odres velhos sendo transformados, entregues por Deus, nas mãos de Deus, por odres novos.
O vinho novo, ele está chegando quando nós paramos de nos preocupar tanto e somente descansemos nele. Deus tem um odre novo para entregar a nós, um recipiente novo, um novo coração, uma nova vida, mas é necessário que eu e você paremos de nos preocupar com as coisas que já ficaram, preocupar em querer ter o controle de tudo agora e somente nós descansarmos nos braços dele. Terceiro e último pensamento acerca de vinho novo e odres novos é que nós oramos pelo novo, mas aqui dentro, lá no fundo, nós amamos o velho. Eu e você fazemos orações que saem de nossa boca às vezes. Deus, eu quero viver o novo. Eu quero viver os sonhos novos. Eu quero viver o ministério novo. Eu quero viver a família que o Senhor tem para mim, algo novo. Mas nós amamos o velho. Eu casei com 23 anos, louco para casar, 8 anos de namoro, 7 para 8 anos de namoro, começamos a namorar com 15 anos, eu não recomendo isso a ninguém, tudo bem? Eu só fiz isso porque eu comecei a namorar com 15 anos e havia uma regra em casa, você vai se casar depois de se formar. Falei, beleza, me formei numa semana, na semana seguinte, literalmente estava me casando. Mas eu lembro quando eu casei, eu comecei a sentir falta, no começo, a Mirella, ela é a melhor cozinheira que existe no mundo, de verdade. Eu lembro, nossa, eu tenho tanta saudade do começo do casamento, que era comida toda semana. Hoje, ela é cozinheira, chefe renomada, sabe? Então, ela faz uma vez por ano em casa. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho saudade daquele tempo. Igreja, ora comigo para Deus tocar no coração dela e voltar a essa realidade em casa. Mas eu lembro que no começo, ela estava aprendendo. Ela aprende fácil, muito rápido. Mas eu comecei a sentir saudade do estrogonofe da mãe. Sentia saudade do arroz e feijão que a mãe faz, com bife acebolado, com a berinjela ali fritinha, o vinagretinho. Comecei a sentir saudade disso. Vamos falar a verdade? Nós oramos pelo novo e precisamos ter amor pelo novo. Entender que o novo gera um processo de transição, um processo de aprendizado, um processo de confiança, você confiar que o novo que vem de Deus é muito melhor, você orou por isso. Nós resistimos muitas vezes o novo, porque nós precisamos admitir que nós não temos controle. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.